Beleza, pessoal? Boa noite a todos. Vamos começar a nossa aula de hoje e dar sequência ao assunto que a gente iniciou ontem, né? Sobre comando partida estrela triângulo, né? Inicialmente, né? Deixa eu só escrever aqui, né? Partida estrela triângulo. A primeira coisa que nós devemos saber numa partida estrela triângulo é se o motor permite, né, esse tipo de configuração. Então, eu comentei ontem que para ter a partida estrela triângulo, o motor precisa estar com as 6 pontas, né, do terminal dele acessível, né? Mas eu não falei por que tem que ser 6 pontas. Alguém saberia dizer aí? Bem, as 6 pontas, né? Vamos escrever aqui, né? A partir da estrela triângulo é possível, conforme eu escrevi ontem, né? É possível somente aos motores que possuem acesso aos 6 terminais de ligação do motor elétrico. Primeira coisa que eu digo para vocês, por que tem que ser 6 pontas? Porque todo motor elétrico trifásico, né? Todo motor elétrico trifásico é composto por, no mínimo, 3 conjuntos de bobinas, sendo que cada uma com 2 terminais elétricos, né? É bem óbvio isso, né? Porque todo equipamento elétrico que nós vamos ligar, ele precisa de pelo menos 2 terminais. Então, a primeira coisa que vocês precisam conhecer é saber como identificar esses terminais elétricos no motor. Geralmente, nós representamos os motores elétricos por bobinas, 3 conjuntos de bobinas. Então, as bobinas de um motor elétrico são representadas desta forma, sendo que para partida estrela triângulo, nós temos 2 formas de fazer essa ligação. Compreendendo como que essas formas são conectadas, nós vamos entender como fazer o circuito de comando da partida estrela triângulo. Então, toda bobina, né, ela tem uma representação por U, P e W. Quando eu falo de alimentação, eu falo RST. Então, se porventura vocês estiverem trabalhando e ver alguma coisa ligada e está escrita UVW, nós estamos falando da carga, ou seja, de um motor elétrico ou algum equipamento que vai estar conectado à rede elétrica. E aqui, pessoal, aquela sequência que eu ensinei para vocês, que todo o circuito de comando e circuito de potência, todo número ímpar sempre vai ser o nosso terminal de entrada. E todo terminal par, numeração par, é o nosso terminal de saída. Dessa forma, todo motor elétrico, ele vai ter esta representação aqui. Número 1 na entrada da primeira bobina, número 2 na saída dela. 3 na entrada da segunda bobina, 4 na saída dela, número 5 na última e 6 na saída da última bobina. E assim se repete para a ligação tanto na estrela como no triângulo. Ok, pessoal? Por enquanto, apenas a
parte de identificação que nós estamos fazendo aqui. Acredito que até então está bem tranquila essa introdução aí. Beleza. Como que a gente fala? Por que a gente fala ligação estrela ou ligação triângulo, né? Primeiro, porque a ligação triângulo, ela é assimilada por esse tipo de ligação, né? Porque é uma bobina, né? Uma bobina insere com a outra. Então vamos dizer que bem aqui está uma bobina, nesse triângulo a próxima bobina vem aqui e a última nesta forma, né? Então é como se fosse uma bobina em série com a outra. Se é uma bobina em série com a outra, o tipo de ligação que vai ser feito é este aqui, ó. A bobina U, a saída dela vai ligar com a entrada da primeira, a saída da segunda ligado com a entrada da terceira e a saída da última ligado com a entrada da primeira. Esse tipo de conexão que eu estou desenhando aí é a conexão triângulo. Professor, não estou conseguindo enxergar esse triângulo que o senhor está dizendo. Então vamos desenhar o triângulo aqui para ele aparecer. Vou desenhar mais aqui embaixo. Eu ainda vou precisar escrever ele aqui em cima. Então, tentar desenhar um pouco melhor. Só fiz desenhar o triângulo com a indicação das bobinas, né? Então, observem que a bobina 1, ela vai estar conectada com a bobina de terminal 6. A 1 tem a saída número 2. Então, ela vai ligar em série com 3. E a 4 em série com 5. Então, está aqui a bobina U, a bobina V e, por último, a bobina W. Esse tipo de ligação, pessoal, em motores elétricos, naquele borne de ligação, né, que tem aqueles 6 bornes, bem assim, ó. Não sei se alguém aqui já teve curiosidade de ver, ou o pessoal que já trabalha na área já deve saber. É uma ligação que as placas de ligação desse motor são ligadas desta forma aqui, ó. Então, quando vocês verem esse tipo de placa, né, esse tipo de configuração ligado desta forma, nós temos uma ligação em triângulo. Abriu a caixa de ligação do motor, viu as placas desta forma aqui, não tenham dúvida, isso aqui é uma ligação em triângulo. Tranquilo, pessoal? Alguém tem dúvidas até aqui? Alguém que já trabalha aí na área já viu esse tipo de ligação? Ou não viu esse tipo de ligação? Tranquilo. Então, e como a gente vai fazer a nossa ligação da rede elétrica, né? Deixa eu apagar esse aqui. Esse aqui eu não vou apagar agora, vou deixar mais daqui embaixo.
como é que a gente vai fazer a nossa ligação elétrica, né? Da onde vai vir a nossa rede de alimentação, né? A nossa rede de alimentação, se o nosso triângulo, né? Se o nosso triângulo são as bobinas em série, a alimentação elétrica vai vir das pontas desse triângulo. Então, a gente vai pegar a alimentação sempre pelo terminal de entrada. Aqui pelo número 1, número 3 e número 5. Então, a nossa ligação elétrica, RST, vai vir nesse ponto de alimentação, que é justamente as pontas de entrada do 220, nesse caso aí. Tranquilo, pessoal? E a ligação estrela, né? Ao contrário do que muitos pensam, né? Não é o desenho de uma estrela perfeita, né? Que nem essa daqui, né? Nós chamamos de ligação estrela porque ela se assimila, né? Com uma ligação de estrela pelas pontas que ela faz, né? Nós chamamos delta Y, né? Também esse tipo de ligação. E como é que a gente vai fazer esse tipo de ligação aqui, né? Observem que nós temos um ponto em comum. E onde vai estar nossas bobinas? Aqui, nessas ligações intermediárias aqui, às pontas dessa estrela. Então, por exemplo, a alimentação sempre vai vir pela parte ímpar. Então, nós temos bobina 1, que é a U, 1, 2, a bobina V, 3, 4, e a bobina W, 5 e 6. Então, vocês podem observar que na ligação em estrela, nós vamos ter uma ligação em comum com os terminais pares desse tipo de bobina. Desse tipo de ligação, desculpe. E a nossa alimentação? Se no triângulo, né, a nossa alimentação vinha pelas arestas, né, aqui pelos cantos do triângulo, a nossa alimentação vai vir pelas pontas da estrela. Então, nós temos a nossa alimentação aqui na bobina U, bobina V e bobina W, através do 1, 3 e 5. E lá na nossa placa de ligação, né? Como é que vai estar? Bem, na nossa placa de ligação é mais tranquilo esse tipo de alimentação. Nós vamos ter os 6 terminais da mesma forma. Vamos ter os 6 terminais e uma chapa, né? Uma barra fazendo essa ligação comum da nossa alimentação. Esse ponto comum é o nosso centro da estrela. E a nossa alimentação elétrica vem pela parte de cima, né? RST. Se vocês verem esse tipo de ligação na caixa de ligação do motor, né? Não tenho dúvidas que também vocês vão estar numa ligação em estrela. Ou ligação Y, né? Alguns profissionais ainda chamam dessa forma ainda. Ligação Y, né? Se assemelha mais a um Y, né? Então vamos ver o que temos em comum na ligação estrela e na ligação Y, né? Ou na ligação triângulo. Primeiro, observem que
quem muda a alimentação, na verdade, não é quem muda. A alimentação que é feita no motor sempre vai ser feita pelos terminais 1, 3 e 5. Então, a alimentação que vai ocorrer, ela sempre vai ocorrer dessa forma. O terminal do motor elétrico 1, 3 e 5, né, das suas bobinas, nunca vai mudar, porque a alimentação vai ser fixa nesses terminais aqui. Tanto na ligação triângulo, como na ligação estrela. Então tem que ter alguma coisa, né, que vai fazer essa ligação aqui iniciar com um curto-circuito, né? Na verdade, não é bem um curto-circuito, é a ligação da própria estrela, né, que é um ponto comum. E depois que esse ponto comum acabar de ser utilizado, né, eu tenho que fazer a ligação 1, 2, 3, 4, 5, 6 em série. Então vamos ver como é que a gente vai conseguir fazer essa ligação estrela-triângulo no circuito de potência. Antes de eu desenhar o circuito de potência, alguém tem alguma dúvida nessa explicação inicial de como as bobinas do motor elétrico são ligadas? Essa mesma informação que eu estou fazendo aqui, deixa eu só pegar aqui o meu material. Essa mesma explicação que eu estou fazendo está naquela apostila que eu mandei no grupo ontem. Né? Caso quem ainda não tenha lido, tá bem aqui, ó. Antes de eu dar sequência, né, uma pergunta bem interessante, né? Eu estou falando dos motores que já estão identificados com os números, né? E se não tiver essa marcação, né? Essa parte aqui eu não vou explicar na teoria, aqui no online, porque vai ser muita explicação e eu tenho quase certeza que não vai ser muito interessante fazer essa explicação só no online. Então, eu recomendo que vocês leiam essa minha apostila que eu mandei, que tem o procedimento, como fazer a identificação sem nenhuma numeração, mas nós vamos fazer essa explicação na aula presencial, né? Então, não se preocupem com essa identificação inicial. Então, tá aqui, ó. Fechamento estrela, né? Ou seja, nós temos um terminal em comum. Fechamento em delta. Isso aqui é a apostila antiga minha ainda, né? Que ela só está sequenciando aqui bobina 1, bobina 2 e bobina 3. Não é necessariamente os terminais de entrada. Mais embaixo aqui tem o circuito de comando e o circuito de potência. Eu vou desenhar o circuito agora de potência passo a passo para que todos tenham entendimento do que vai ser passado, né? Então vamos ver como é que a gente vai fazer essa ligação do motor elétrico aqui no circuito de potência. Primeiramente, eu vou desenhar um motor elétrico com as 3 bobinas aqui, né? Imaginando a ligação estrela-triângulo. Então tá aqui a bobina U. A bobina V. A bobina e a bobina W. Esse é o nosso motor elétrico trifásico, né? Já expliquei que ele tem as 3
os 3 terminais. Os terminais, conforme eu comentei, 1 e 2, da bobina U, 3 e 4, da bobina V, 5 e 6, da bobina W. Para fazer a nossa alimentação, nós precisamos, obviamente, da alimentação trifásica. Então, está aqui, na parte superior esquerda, a nossa alimentação R, S e T. Vamos fazer a proteção elétrica desse motor. Está aqui o nosso disjuntor trifásico. E quem é que vai fazer esse jogo de ligação, né? Quem é que vai ligar e desligar esse comando, né? As nossas contactoras. Então, a primeira coisa que nós já temos que ter em mente é que quem vai fazer essas manobras, né, de ligar, desligar, fazer fechamento estrela, fazer fechamento triângulo, são 3 contactoras. Por que 3? A primeira, para fazer a alimentação, né? RST, tanto no estrela como no triângulo. Então, nós vamos ter uma contactora que vamos chamar de KL. Por que KL? Porque é a nossa contactora de linha. Ela que vai pegar as fases, ela que vai pegar nossas fases e ligar direto ao nosso motor. Então, está aqui a nossa ligação, né? Como eu estou apresentando. Depois a gente vai ver o circuito de comando que vai fazer esse tipo de ligação. Então, vamos dar sequência à identificação, né? 1 e 2 do disjuntor, 3, 4, 5 e 6. Na verdade, eu vou deixar para identificar depois o disjuntor, porque eu vou precisar de um espaço aqui das próximas ligações que vão ser feitas. Então, contactora 1 e 2, 3, 4, 5 e 6. Então, nós já resolvemos a nossa primeira parte da ligação, né? A nossa ligação RST está bem aqui. Então, a minha alimentação elétrica já chegou aqui. Depois, como que toda partida estrela-triângulo começa, né? Ela começa pelo fechamento estrela. É o primeiro passo de uma partida estrela-triângulo. Então, nós precisamos fazer um ponto comum. Isso daí, esse ponto comum, é a parte mais fácil do circuito de partida estrela-triângulo. Porque consiste nada mais do que você pegar os 3 terminais do seu motor elétrico, conectar diretamente a uma contactora, que eu vou chamar de K estrela, só as 3 iniciais aqui. Então, como é que é a nossa partida estrela, né? Bem, a nossa partida estrela tem esse ponto comum. 2, 4 e 6, né? E o que nada mais é, né? Tá aqui o ponto comum, né? 2, 4 e 6, chegando na contactora. E a contactora, como a gente já sabe,
ela só liga e desliga, né? Então, eu vou fazer um circuito de comando que inicialmente vai partir esse motor em estrela. Então, eu vou nada mais do que fazer um curto-circuito nessa contactora estrela. Então, os terminais 1, 3, 5 de uma partida estrela triângulo, eles vão estar curto-circuitados. Ok, pessoal? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Está dando para entender essa sequência de ligação da contactora de linha e da contactora de estrela? Então, Tá dando pra entender, professor. Tranquilo, beleza. professor. Beleza, então. Então vamos agora fazer a segunda parte, né? Que é a partida em triângulo, né? A partida triângulo, ela é mais detalhada, né? Porque eu tenho que tirar a ligação estrela desse ponto comum e fazer o fechamento dessas bobinas, né? Fazendo os pontos comuns, né? Que ela tem ligado, né? Vou apagar aqui para vocês enxergarem que pontos comuns são esses, né? Vamos escrever aqui, ó, as fases R, fase S, fase T. Vamos olhar o que está sendo ligado nessas fases. Primeiro, está sendo ligado a bobina com terminal 1, e também, ó, se vocês observarem a sequência, a bobina número 6. Depois vai ser observado que a bobina de número 3, terminal 3, desculpem, está ligado com o terminal 2. E o terminal 5 com o número 4. Então, vou fazer a cópia agora dessa numeração aqui, né? Vamos levar aqui para baixo. Quando vocês estiverem fazendo essa ligação do zero, façam essa análise aqui. Façam essa análise aqui para não ter dúvida. Toda vez que vamos fazer uma ligação estrela-triângulo, a parte da estrela... Opa, acabei mexendo errado aqui. A parte da estrela é a mais fácil, porque a estrela, né, ela é um curto-circuito. Porém, a parte do triângulo, ela tem essas ligações comuns. Então, vamos fazer essa ligação comum agora. Vamos pegar as 3 fases de entrada. Está aqui uma. Aqui a próxima. Só melhorar aqui a distância. E está aqui a última. O que eu fiz? Eu trouxe apenas as mesmas alimentações que estão lá na entrada, agora vamos fazer uma segunda entrada. Então, vamos olhar quem está alimentando aqui. Aqui do lado esquerdo, a fase R vem e para bem aqui. Então, essa fase aqui em cima também é fase R. A fase S, ela está bem aqui. Vou escrever esse R aqui na parte de cima. Essa aqui é a fase R. Esse um pouco mais embaixo, fase S. E, por último, a fase T, bem aqui. O que a gente vai precisar? De uma terceira contactora.
em que eu vou chamar agora essa terceira contactora de K triângulo. Vou colocar TRG aqui. Ligação triângulo. Beleza. Como que a gente vai ligar essa segunda contactora? A 1, 3 e 5 já está resolvido, né? 1, 3 e 5. Então, o que nos resta aqui? Na fase R, eu tenho que ligar 6. Então, eu vou aqui com a bobina que está identificada como número 6 e faço essa ligação. E faço essa ligação. A bobina identificada com o número 2, bem aqui em cima. E a bobina identificada como o número 4, desculpem. Aqui na fase com e terminal identificado de número 4. Deixa eu só conferir aqui. 1 e 6. Na verdade, eu fiz uma inversão aqui, né, pessoal? A fase R está aqui embaixo no 5. Então, na verdade, aqui a minha ligação, pessoal, só uma correção aqui. A minha fase, eu comecei RST. Para entender o que eu fiz a inversão, né? A minha fase T, ela está invertida com a fase S, né? Conseguiram observar aí também, ó? RST. Só que a forma como eu liguei aqui ficou TSR. Só lembrando, né, para não dizer que eu cometi um erro, na verdade, aqui só está mudando a rotação do motor. Então, para permanecer a mesma coisa aqui que eu estou ligando, eu vou fazer essa inversão aqui, ó. Estão observando aqui do lado, no canto direito aqui, ó. Todos conseguiram ver aí a inversão que eu fiz? Fiz a inversão aqui do T com R. Aí sim fica a nossa ligação triângulo da seguinte forma. T1 com 6. S3 com 2. E R5 com 4. Agora sim está correto. Agora sim está correto. Porque se vocês observarem, R está ligado aqui do lado direito, S na parte de cima e T na parte de baixo. Aí eu faço a seguinte pergunta de vocês. Eu já comentei que a ligação ela começa com 220, né? Então, quando ela está na partida estrela, é 220 dividido pela raiz de 3. Então, vai começar com 127 a ligação desse motor e depois passa para 220. Como que eu vou enxergar que vai ter 220 nas bobinas depois que ele está ligado em triângulo? Observe que cada terminal desse, ó, ele está de uma fase diferente da outra.
Ou seja, a bobina U, V e W. A bobina W está com a fase R e T. De uma fase para outra, 220. A bobina V, S com R, 220. A bobina U, T com S, que também é 220. Então, esse motor, depois que ele fizer a ligação estrela e modificar para triângulo, ele vai operar com seu motor em 220. Então, como é que vai funcionar esse comando, esse circuito de potência? Primeiro, ele vai ligar a contactora de linha junto com a contactora de estrela. Depois, ele vai dar uma pausa, sendo que essa pausa é representada pela contactora estrela desligada. E por último, né, terceiro passo, ela vai ligar a contactora de triângulo. Por que eu preciso dar uma pausa para desligar a contactora de estrela e já não saio ligando direto a contactora triângulo? Porque houve o curto-circuito? Porque não é que houve, né? Existe um curto-circuito bem aqui, né? Na contactora da estrela. Então, se eu mandar fechar triângulo e depois abrir estrela, eu posso ter um curto-circuito trifásico. Eu posso ter um curto-circuito trifásico aqui nesse circuito de comando, né? No circuito de potência, desculpem. Porque se essa contactora de estrela ela atrasar um pouco e a triângulo adiantar, eu vou estar com as três fases aqui, ó, RST, enxergando um curto-circuito. Aí eu vou desarmar a minha fonte de alimentação. Então, o circuito de partida estrela-triângulo, ele é útil para diminuir partidas de motores, né, com partida muito elevadas, né? Porém, tem que ter bastante cuidado na sua ligação, senão você pode cometer o erro de conectar um curto-circuito na hora da partida desse motor. Ok, pessoal? Tranquila essa explicação? Deu para entender? Alguém tem uma dúvida? Alguém já sabia que era dessa forma aqui? Ou o pessoal que já trabalhava na área só sabia que tinha que ligar desse jeito? Pode falar aí. A dúvida só é na hora que inverte aqui, ó. A parte do começo que da primeira linha ainda. Da contactora de primeira linha. Por que ela inverte? É. É porque, na verdade, eu identifiquei ao contrário aqui. Era para eu ter identificado essa bobina aqui de baixo como bobina U. E eu acabei identificando de cima, né? Aí por isso que na hora que eu estava fazendo a identificação aqui, eu vi um pequeno erro, né? Porque era para eu ter feito essa explicação com um RST aqui, ó. Só que olha como que tá. Tá T, S, o S tá correto, e R. Tá invertido esse primeiro com esse terceiro. Só que eu falei ontem que quando eu inverto uma fase com outra, o que eu estou fazendo, na verdade, com o motor? Ele tá rodando anti-horário? Se ele estiver rodando horário, né? Se eu inverter duas fases, ele vai rodar anti-horário. Então, por isso que
eu não quis apagar tudo, né, para não começar desde o início, e fiz a inversão aqui em cima. Né? Lembro que eu peguei aqui, ó, RST. Só que como eu vi que eu fiz essa inversão no início, aí eu peguei mais fácil, né? Inverti aqui a minha tabela aqui de orientação. E para observar, né, só para um adicional aqui na nossa informação, para vocês verem que inverter a alimentação só vai mudar a rotação, eu inverti a minha identificação das fases, mas vocês podem observar que a ligação do motor em si, né, no comando, não fez diferença nenhuma. E é claro, né, a inversão não é aqui embaixo não, tá? Vou até apagar aqui para vocês não decorarem isso. A inversão não é aqui embaixo. A inversão é bem aqui, ó. Aqui onde eu estou pondo essa seta aqui, ó. Na entrada da alimentação. Por que tem que ser aqui e não lá embaixo, na entrada aqui do motor? Eu indiquei bem aqui, onde está essa seta verde. Só que eu falei que aqui na seta verde não é aí o correto a fazer. Alguém consegue observar por que não é aí? E tem que fazer aqui na entrada do disjuntor? Na entrada não, na saída do disjuntor? Alguém tem um palpite? Porque aí fica depois da contactora de linha. Fica depois da contactora de linha, mas não é essa a justificativa. Não foi nada de colocar a fase aí, você colocou invertida. Pois é, mas eu disse que não era para ser aqui onde está a seta verde. O correto é fazer aqui na saída do disjuntor. A minha pergunta é por que é na saída do disjuntor? Porque se vocês observarem, o meu disjuntor, o que ele vai fazer aqui nessa alimentação? Ele vai alimentar tanto a contactora de linha, que está aqui à esquerda, como a contactora de triângulo, né? Ele alimenta as duas ao mesmo tempo. Então, quando eu quero inverter a rotação de um motor partida estrela-triângulo, eu tenho que inverter a rotação, desculpem, eu tenho que inverter na alimentação, porque na alimentação que ela já inverte tanto para a contactora de linha como para a contactora de triângulo. Isso significa que se eu inverter aqui embaixo no motor, eu posso inverter aqui embaixo no motor? Posso, não tem problema nenhum. O problema é que não é só uma inversão. Não é só uma inversão. Eu tenho que inverter aqui na contactora de linha e tenho que inverter aqui na contactora de triângulo. Ou seja, tem que fazer duas inversões. Professor, Pode falar. esse padrãozinho que o senhor desenhou aí em cima, ó, TSR, esse padrão 1 com 6, 3 com 2, 5 com 4, sempre vai ser esse ou não? Para a partida estrela-triângulo, sim. Na verdade, dessa forma aqui, né? RST, né? Correto. Tanto é, pessoal, deixa eu só pegar uma placa de motor aqui para
Vamos pegar uma placa de motor para fazer essa mesma identificação aí. Vou dar uma ampliada aqui. Vou copiar aqui essa ligação 5 e 6, né? Esse negócio aqui que eu escrevi. Tá aqui a minha cola, né? Comentei mais cedo, né, que RST, né, na verdade, meu colega, não é nem RST, é UVW. Então, eu comentei que RST é alimentação. E quando a gente fala das bobinas, nós falamos UVW, né? V e W. Então, bobina, nós chamamos bobina U, a entrada dela também pode ser escrita como U1, U2, V1, V2, W1 e W2. Também existe esse tipo de identificação. Vou colocar a nossa identificação numérica, que eu apresentei agora há pouco para vocês, que também é padronizada da forma como eu apresentei. Então, vamos ver como que está identificado no nosso padrão. A fase R vai ser U1 com W2 na ligação triângulo, né? Então, vamos olhar aqui, ó. Olha como quem está ligado em série aqui, ó. W2, U1. Então, bateu a nossa identificação. O 3 aqui, ó, vai ser o mesmo V1 com o número 2, que é o 2. Vamos olhar a placa do motor. V1 bateu exatamente com o que a gente tem anotado ali, ó, com o nosso V2. V2 não, o 2. E o último, né, 5, que é o W1, com o número 4, V2. W1, um V2. Então, respondendo essa pergunta, meu colega, sim, vai ser sempre nessa numeração ou por letras, né? E isso é padrão. E isso aqui é padronizado para todas as placas, né? Lembra que a ligação estrela é 456, né? Ligação comum, né? Então é U2, V2, W2. Olha aqui a ligação estrela. W2, U2 e V2. U1, V1, W1. Então, respondendo a sua pergunta, meu colega, não, sim, é nesse padrão e não tem erro fazendo dessa forma. Ok? Então, esse daqui é o nosso circuito de comando. Vamos para o nosso circuito de potência. Ao contrário, peço desculpa aí. Esse é o nosso circuito de potência, né? Agora vamos para o nosso circuito de comando. Já sabemos que são 3 contactoras. Então, vamos fazer esse circuito de comando com 24 volts, tá? Então, positivo aqui em cima, aqui embaixo, negativo. Se eu vir com o multímetro e medir de cima para baixo, eu vou ter 24 volts DC aqui nessa alimentação. Então, vamos começar o nosso circuito pelo básico, pelo nosso disjuntor, pela nossa botoeira de pulso, normal fechada, pela nossa botoeira de pulso também, normal aberta, e por último, a nossa contactora bem aqui.
vamos ter um contato auxiliar. E vamos identificar. Nosso disjuntor 1, 2. Professor, Pode falar aí. sempre vai ter que usar o contato auxiliar como selo, ou não? Positivo, porque se você não usar o contato auxiliar, você tem que ficar pressionando o botão lá para ele ficar funcionando, ou então você tem que usar uma botoeira de retenção. O problema de usar uma botoeira de retenção é que quando você apertar o botão de stop e ela estiver travada, ela vai dar partida de novo no motor. Correto, correto. Então, por isso que a gente usa botoeira de pulso para fazer partida de motor. Porque eu aperto a botoeira de pulso e o meu contato vai ficar dependendo apenas do pulso de parada. Ok? Então tá aí, pessoal. Como é que nosso circuito vai começar? Com o nosso tradicional circuito de partida direta. Então, porque eu dei bastante explicação no circuito de partida direta para vocês? Porque, primeiro, o circuito de partida direta, ele, na verdade, é o circuito básico para você ligar e desligar qualquer coisa. Mesmo que seja uma partida estrela-triângulo, a base começa com uma partida direta. Beleza, pessoal? Então a primeira coisa, né, que a gente tem que fazer numa partida estrela-triângulo, deixa eu apagar um pouco dessas informações aqui, é que sempre eu preciso iniciar fechando a contactora de linha e a contactora de estrela. A primeira pergunta que eu faço aqui de vocês é: por quanto tempo, né? Eu tenho que ter alguma coisa que marque esse tempo, né? Eu tenho que ter um tempo para essa contactora de linha funcionar com estrela. Coloca o temporizador logo aí. Então tem que ter positivo. Nós vamos começar ligando a contactora de linha junto com um temporizador aqui, ó. Esse temporizador, que eu vou chamar de K-Start, eu vou chamar de K-Start, porque ele vai fazer com o jus ao nome. Ele vai fazer a contagem de partida. E da onde vai vir essa partida, né? Vai vir de um contato fechado o contato fechado desse primeiro terminal aqui do temporizador. Porque quando eu fizer esse tipo de partida, qual é a observação que eu quero que vocês façam aqui antes de eu dar sequência? Se eu fizer a minha ligação dessa forma, observe que eu vou fechar 15 com 16, né, que é o nosso terminal fechado. O nosso 18 está aberto. E a minha contactora estrela vai fechar. Vai fechar o A1 e A2 dela.
Então, isso significa que quando eu apertar esse botão de Start aqui, né, esse botão normal aberto, ele vai energizar K', e energizando K', já deixa energizado K'. Qual é o problema de fazer dessa forma aqui? Alguém consegue ver algum tipo de problema aqui? Alguém tem ideia? O problema de fazer desse jeito que eu desenhei aqui é que essa contactora... eu estou falando da questão dos problemas, né, do jeito como a gente faz, porque todo circuito de comando, pessoal, ele envolve a questão de segurança. Então, eu falei para vocês, né, que o nosso circuito de comando não basta a gente só sair fazendo, né? Qual é o problema de fazer dessa forma aqui? O problema de fazer dessa forma é que se eu fizer a ligação nesta posição aqui, ó, o que vai acontecer? O meu contato da contactora já está fechado. Ele já está fechado. Então, ele já vai deixar energizada essa bobina. Então, a solução que eu posso recomendar aqui para vocês são duas. Um terminal auxiliar da contactora de linha bem aqui. Por exemplo, um 21, 22. Por que um 21, 22 normal aberto? Porque o segundo contato é auxiliar e só vai energizar a contactora estrela quando eu der comando de partida, né? Entenderam aí a observação que eu estou fazendo aqui para vocês? Qual seria a segunda solução? Pode falar aí. 23, 24. Pois é, você colocou contato. Colocou É, contato 23, 24, assim. Positivo, meu colega. 23 e 24. Essa aqui seria uma solução. Só que qual é a desvantagem dessa solução? É que nós estamos utilizando um contato auxiliar, né? Vou apresentar para vocês a solução prática que nós fazemos muito aí em campo. Não utiliza esse terminal aqui em cima. Utiliza o terminal aqui embaixo, sem necessidade de utilizar um contato aberto para fazer esse funcionamento. Faça a seguinte pergunta: por que não utiliza contato auxiliar dessa forma? Será que não é porque não teria nenhuma botoeira para fazer ele ligar? Não tem nenhuma botoeira para fazer ele ligar. É uma resposta bem interessante. Porém, é mais recomendado fazer dessa forma, porque só vai energizar essa contactora de estrela quando o K' estiver energizado. Em que momento esse K' vai ficar energizado? Quando eu apertar o botão de Start aqui, né? Quando eu apertar o S2 aqui, deixa eu identificar por número. E quando eu apertar S2, ele vai ligar essa contactora de linha e vai fechar 13 e 14, né? Fechando 13 e 14, ele vai energizar K'. Ok? E por quanto tempo, né, vai fazer...
essa situação vai ficar, né? Por quanto? Pelo tempo que eu ajustar, né? Esse temporizador aqui. Vamos dizer que eu ajustei esse temporizador por 5 segundos. Então, por 5 segundos, durante 5 segundos, esse contato 15 e 16, ele vai permanecer fechado e depois ele muda para o 18. Beleza. Vou colocar agora, depois, quando ele fizer a mudança para o 18, uma segunda contactora. Segunda contactora não, um segundo temporizador. Por que eu tenho que ter esse segundo temporizador? Para ligar o triângulo. Quase isso. Para fazer a pausa, né? Lembra que tem que ter uma pausa. Eu não posso ligar a contactora de triângulo imediatamente quando a contactora de estrela liga. Liga não, enquanto ela desliga. Eu tenho que ter um temporizador que nós chamamos esse temporizador de pausa. O que esse temporizador vai fazer? Ele é como o nome dele já diz. Ele vai fazer uma pausa do tempo que eu programar. Geralmente, eu programo esse tempo em 0,2, 0,3 segundos. É só um instante mesmo que ele vai ficar contando, só para dar tempo de desligar a contactora de estrela. Aí eu vou ter um segundo terminal aqui, 15 e 16. 15 e 16 não, segundo comutador dessa pausa. Que vai estar bem aqui, ó. 15, 16. Pergunto de vocês por que eu estou ligando no 18 e não no 16 como eu fiz no anterior. Alguém tem um palpite aí? Porque na contactora de estrela eu já liguei no 16 e na contactora de triângulo eu estou ligando no 18. Porque investiu? Inverteu o quê? Inverteu os terminais. Não, os terminais, quem está invertendo, não esqueça que isso aqui é circuito de comando agora. Quem está invertendo os terminais é o circuito de potência, né? Esse circuito aqui, ó. Quem está invertendo é a ligação aqui de uma contactora para outra. A minha pergunta é, por que eu estou ligando aqui no 18, aqui nos contatos do segundo temporizador, e por que eu liguei no 16 no primeiro? Por causa do conceito de pausa, né? Porque, olha só, em que momento esse terminal 15 e 16 aqui da pausa vai mudar para 18? Quando ele abriu 16. E em que momento ele vai abrir 16? Quando o temporizador aí, ó, 0,2 segundos. Depois de 0,2 segundos. Então, no momento que esse temporizador estiver contando, nem a contactora de estrela e nem a contactora de triângulo elas vão estar operando. Elas vão estar com as duas desligadas. E esse tempo aqui é para garantir isso. Ou seja, é um breve instante de desligamento das duas contactoras e quando ele contar esses 0,2 segundos, ele vai mudar aqui por 18. Aí sim que ele vai ligar a minha contactora de triângulo fazendo o circuito operar em estrela triângulo conforme o planejado. Professor, e estrela continua em 16, né? 15 e 16, né? Não, olha só a sequência que está acontecendo.
Quando... Vamos lá desde o início aí. Quando eu der a partida, ele vai começar 15:16. Aí, o meu primeiro temporizador contou os 5 segundos. Aí, o que ele vai fazer? Vai mudar do 15:16, vai mudar para o 15:18. E vai ficar aí no 15:18 para justamente manter operando o meu temporizador de pausa. E vai contar o tempo e vai mudar do 15:18. Então, esse temporizador só vai voltar para o 16 quando eu desligar, através do botão de parada, né, todo o comando. Aí ele volta para a posição original. Enquanto esse motor estiver operando, ele não vai voltar para o 16. Ou seja, comandos elétricos, pessoal, é tudo sequenciado. Se você não fez na sequência que você espera, o circuito ele não volta para o estado anterior. Ok, pessoal? Esse circuito de comando é um dos circuitos que a gente vai tentar montar aí na nossa prática de laboratório. A partida direta, que é uma das experiências que a gente vai montar no laboratório, é a mais tranquila, é a mais fácil de fazer. E a gente vai montar essa partida estrela-triângulo, que também é bem tranquila de fazer. É muito explicativo aqui, mas eu quero que vocês assistam a gravação. Quando o Centec nos programar para fazer as práticas, eu vou pedir que vocês assistam essa aula que eu estou fazendo aqui e entendam essa explicação passo a passo, porque todas essas informações vão estar na nossa aula prática para ser realizado em laboratório. Eu tenho um vídeo das minhas outras turmas que nós fizemos essa partida estrela-triângulo, e assim que finalizar essa aula, eu já coloco lá para vocês verem como que foi feito esses circuitos, né? Porém, para quem nunca viu, vai ser bem interessante aí essa troca de experiências aí no nosso laboratório. Ok, pessoal? Agora eu faço a seguinte pergunta: alguém tem dúvidas com relação a essa partida estrela-triângulo? Deu para entender? Alguém está com muita dúvida? Professor, Pode falar. eu assisti o seu vídeo hoje, né? Aí é aquela parte lá de tensão de trabalho do motor, né? Uhum. Aí, aí em estrela ele é 220 e triângulo é 380. Não, porque vamos voltar aqui um pouco para o início. A fonte de alimentação ela é 220, independente de como está sendo a partida do motor. Então, o que quer dizer partida em estrela? Quer dizer que o motor vai começar, na verdade, com uma tensão mais baixa. Ele vai, na verdade, começar com 127 e quando ele fechar triângulo, ele vai para 220. É isso que acontece numa partida estrela-triângulo. Ele começa com uma tensão mais baixa e depois volta para a tensão nominal. É porque o fechamento estrela-triângulo ele tem essa leve confusão aí de dizer que começa com 380 e depois muda para 220. Mas não é que ele começa numa tensão mais alta magicamente, né? Na verdade, ele começa, na verdade, com uma tensão mais baixa. Com Entendi. relação, beleza? Com relação
a nossa prova de amanhã é basicamente algumas perguntas sobre funcionamento dos circuitos baseado no esquema elétrico, algumas perguntas relacionadas ao funcionamento dessa partida estrela-triângulo e conceitos que a gente tem visto aí nos nossos exercícios até a nossa aula de hoje. Ok, pessoal? Então, e também eu prometo fazer para vocês uma avaliação mais tranquila para amanhã. Beleza, professor. Eu estava assistindo uns vídeos de aula também no YouTube. Eles fazem um comando difícil, não, professor? Só fez um comando aí bem simples, mais fácil de entender. O estrela-triângulo? É. Não, estrela, é porque, na verdade... Deixa eu só colocar no mudo aqui. Obrigado aí. É porque, na verdade, eu acho que... Eu também já vi outros canais aí mostrando essa partida estrela-triângulo. Eu acredito que uma deficiência que eu vejo é não explicar esse passo a passo, né? Eu comecei aqui, fazer até um resumo aí para o colega que chega um pouco mais tarde. Comecei explicando aqui por que o fechamento, né? O que é o fechamento estrela, né? Ou o que é o fechamento triângulo, né? O que a gente tem que estar observando e fazendo essa sequência, né? Mostrei lá no circuito estrela que nós precisamos de um ponto comum. Está aqui o nosso ponto comum. Fiz a nossa colinha, né? Dos terminais que precisam ser ligados no triângulo. Aí, baseado naquela informação, né? Nós fizemos aqui a apresentação dessa ligação aqui, né? Da segunda contactora. Da terceira contactora para o triângulo. Então, esse passo a passo que eu considero importante, bem interessante da parte teórica, vejo aí a partida estrela, em que eu não vejo essa preocupação de explicar por que cada passo a passo, por que eu preciso de 3 contactoras, por que eu preciso de uma contactora para estrela, como é que é essa ligação, né? Depois, né, eu fiz aqui a apresentação também, né, da identificação das bobinas, tanto por número como por letra, e nós batemos aqui certinho, coincide com as mesmas informações que eu passei. E por último, né, fiz a explicação do circuito de comando, né? E dá até para dividir em 3 partes aqui, ó. Né? Já para nossa finalização aqui. Qual é a primeira parte desse circuito de comando? É o comando de start, né? O comando de start, esquecendo o que tem para a direita, é basicamente, né, um comando de partida direta. Só que tem um temporizador adicionado aqui. Depois, tem o nosso, dentro do nosso circuito de comando, temos a parte de controle de tempo da partida em estrela e da pausa. Ou seja, eu controlo o tempo de estrela, né, enquanto ele está partindo em estrela por um determinado tempo, e depois eu dou uma pausa de uma partida para outra. E por último, né, a mais à direita, a mais simplificada, o acionamento da partida em triângulo. Ou seja, esse circuito de comando, ele tem 3 partes. Parte de start, parte do tempo de estrela e depois a parte do tempo em triângulo. Não tem muito mistério. Pelo menos não é porque eu já estou explicando, vocês já são, acho que é a minha 4ª turma que eu explico, né, esse circuito de partida estrela-triângulo. Mas eu considero um circuito muito importante. Eu vejo outros lugares que explicam isso do jeito como você falou, né, de um jeito muito complexo.
Mas essa é a forma que eu achei, né, de explicar de uma forma mais simplificada, que eu acho que é mais viável para vocês entenderem, e é o que você está me informando aí, né? Então, pessoal, essas informações que eu tinha para passar sobre o circuito de comando e potência da estrela triângulo. Pode perguntar aí, meu colega. Para reversão, no caso, nesse comando aí, no potência, teria que botar mais contactor. Positivo. Como é que a gente faria uma reversão, né? Deixa eu pegar o desenho, a minha cola aqui embaixo, né? Minha cola que eu digo é o meu circuito, tá? Da minha apostila. Deixa eu só pegar aqui porque ele já está ele está mais limpo, né? Lá na minha explicação já tem muita informação lá. Deixa eu só pegar aqui. Vamos em um estrela triângulo com reversão, né? Eu teria que adicionar. Eu teria que tirar, por exemplo, vou subir mais um pouco aqui, né? Lembram que eu utilizei para reversão duas contactoras, né? Então, para fazer reversão aqui no estrela triângulo, eu teria que mais ou menos utilizar. Deixa eu ver aqui. Pensando aqui na hora, a sua resposta, tá, meu colega? Eu teria que utilizar mais duas contactoras. Porque uma fecharia de forma direta, né? Ou seja, essa K horário, vamos dizer assim, ela fecharia, ou seja, a alimentação que vai sentir no horário vai fechar dessa forma. Aqui vai fazer reversão. Aqui vai fazer reversão, né? Ela estaria ligada mais ou menos aqui. Vamos dizer que essa seria K anti-horário. Ah, eu quero girar esse motor ao contrário. Aí, em vez de ligar a da esquerda, ligaria essa da direita. Aí, essa fase RST, né? Estaria ligando agora TSR. Então, eu teria que adicionar mais duas contactoras. Eu estou falando duas agora, né? Mas eu acredito que, na verdade, só uma, né? Eu já estou pensando aqui na segunda solução. Professor, Na verdade, você precisaria só de mais uma. Pode falar aí, meu colega. essas contactoras, elas são específicas para esse tipo de comando? Ou são Não, todas iguais? são todas iguais, mas é específica a potência do circuito. A potência do motor, tá? Seria bem aqui, meu colega. K1, K2 e K1. Dessa forma aqui, quando fechasse K1, vai ligar no sentido horário, né? Vamos dizer assim. E para ligar no sentido anti-horário, ligaria essa segunda contactora adicional. Só teria que mudar, na verdade, a forma de ligação. Eu vou deixar a resposta que você fez, né, de ligar no horário, anti-horário, com essa apresentação aí, com duas contactoras a mais. Porém, eu considero que dá para ligar alternativamente só com mais uma. Eu precisaria, então, de 4. Só que aí vai me demandar tempo, não vou conseguir te responder agora imediato. Posso mandar isso daí em outro momento aí para responder a sua curiosidade aí. Tranquilo, na prática a gente vê melhor. Beleza. E também, né, modificaria também o circuito de comando. Mas aí, como você comentou, né, a gente deixa lá para fazer na prática essa situação.
Ok, pessoal. Então, vou só, vou só reforçar as informações que eu passei lá no grupo lá no grupo do WhatsApp. O pessoal que eu sei que alguns colegas estão trabalhando à noite. Eu só quero relembrá-los, pessoal, que o nosso curso, né? Vocês estão matriculados oficialmente no turno da noite. Então, eu aceitei os trabalhos entregues fora do prazo, porque a gente ainda tinha algumas condições aí de tempo, né? Então, por exemplo, eu pedi para entregarem ontem, mas teve alguns colegas que entregaram hoje e, de preferência, ainda entregaram depois que eu passei a resposta, né, de uma das questões, né? Então, depois que eu dei a resposta ontem, né, é claro que os que entregaram depois que eu falei a resposta, eu vou desconsiderar a questão 3.1 e 3.2, né, porque eu comentei a resposta ontem. Na avaliação de amanhã, que é o ponto que eu estou querendo chamar a atenção, de relembrá-los, né, que vocês estão matriculados no turno da noite, eu sei que os que estão assistindo agora estão assistindo não sei aonde, né, se estão em casa, arrumaram algum tempo no trabalho, no momento não... Eu sei que vocês estão participando agora, mas para o pessoal que vai assistir na gravação, né, relembro, né, que o módulo que vocês estão matriculados são no turno da noite, e amanhã eu vou passar o exercício avaliativo para complementar os 5 pontos que eu já passei na sexta-feira. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que amanhã eu vou mandar no horário aproximadamente das 17 horas a minha avaliação, e espero que vocês recebam até 20, me mandem de volta até as 21 horas. Por que até as 21 horas? Porque eu preciso corrigir e lançar as notas finais de vocês, para encerrar o módulo parcialmente. Então, infelizmente, quem por algum motivo não consegue entregar dentro do prazo, eu não vou poder abrir a sessão, porque no dia seguinte eu não tenho mais módulo com vocês, só vou ter lá na prática. Então, quem porventura não conseguir entregar amanhã dentro do prazo, infelizmente vai ficar sem nota. Então, pessoal, vou tentar mandar mais cedo, justamente para quem eventualmente está trabalhando aí de noite, que consiga algum tempinho extra para mandar a avaliação o quanto antes do prazo, para poder eu tanto corrigir e já lançar as notas de vocês. O exercício que eu passei na sexta-feira, eu vou estar corrigindo até amanhã também, para já dar ciência para vocês de quanto cada um tirou na pontuação. Ok, pessoal? Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento a fazer aí? Tá tranquilo, professor. Tá beleza? Eu sei que nem todos não precisam ouvir isso, né? Mas eu estou falando por causa dos colegas que vão ouvir a gravação mais tarde. Tá? Vou finalizar aqui a gravação da nossa aula de hoje,